a sua palavra. A gente está numa série de sermões chamada O Drama das Escrituras. O intuito da série é a gente contar essa grande e verdadeira história, né? Da criação do ser humano. A gente tentar entender um pouquinho de onde nós viemos, a partir do quê. Porque nós temos muitas histórias, né? Há várias histórias contadas de diferentes formas, por diferentes pessoas. Só que todas elas não correspondem à verdade. Porque a nossa fé diz que a única verdade, ela vem a partir das Escrituras Sagradas. Então a gente está procurando, a partir dessa série, contar essa grande história, essa verdade de onde nós viemos, quem governa as nossas vidas, por que ele permite, como é que ele fez, de onde que nasce esse povo, a partir de quem, enfim. Domingo passado, aliás, há 2 domingos passados eu falei sobre a criação, falei um pouquinho assim sobre a criação. Esse Deus Elohim criou todas as coisas, esse Deus poderoso chamou do nada, né? Ou melhor dizendo, com o poder da sua palavra todas as coisas. Criou o Éden, criou o jardim, o homem e a mulher colocou ele no jardim para que eles cuidassem, governassem. Só que, infelizmente, aí domingo passado o Alisson abordou de maneira mais específica e direcionada, infelizmente, aquele homem e mulher perfeitos diante de Deus, sem pecado, sem mancha, eles decidiram, por conta própria, pecar contra Deus. E aí, a bagunça que nós vemos hoje começou, a partir daí. Aquilo que era para ser perfeito, bonito, aquilo que era para ser bênção de Deus, o homem decide pecar contra o Senhor, e aí a terra é amaldiçoada porque eles desobedeceram. Então, no domingo passado, além aquilo que era para ser uma fonte de alegria, aquilo que era para ser uma fonte de fraternidade, governo, de certa forma, de tudo aquilo que Deus criou, ela se encontra agora, mais especificamente, um reduto de ira, inveja, e a história conta o primeiro caso de assassinato. Tudo isso como consequência do pecado. Esse problema em comum que foi criado no jardim, na decisão de Adão e Eva, a gente percebe que ele vai perseguir ali os homens criados posteriormente. O texto diz que quando eles caíram, eles começam a família, mais especificamente falando esse assassinato, Caim, vocês conhecem a história, né? A gente vai só pincelar por cima, Caim mata Abel, porque Deus aceita a oferta de Abel, porque escolhe o melhor para honrar a Deus, mas Deus rejeita a de Caim, porque escolhe de qualquer jeito. Escolhe ali qualquer coisa, entrega para Deus, Deus fala, cara, não gostei, não quero essa tua oferta, vou escolher a de Caim, motivado por inveja ou orgulho, o que quer que seja. Algum pecado motivou ele tirar a vida de Abel. Deus amaldiçoa Caim. A história continua e o texto diz que ele funda uma cidade que batiza o nome dela de Enoque, que é o nome de um dos filhos dele. Agora, qual a consequência disso, meus irmãos? Essa cidade fundada, as pessoas que governam ali, que passam a existir naquela cidade, elas iniciam uma cultura ou desenvolvem uma cultura em muitas direções diferentes. Essas direções diferentes, obviamente, contrárias àquilo que Deus havia estabelecido no Éden. Por que eles iniciaram essas várias culturas diferentes ao seu próprio caminho? Porque eles estão guiados pelo próprio pecado. Eles tomam a iniciativa. Caim se encontra aqui amaldiçoado por Deus. Só que eles estão sendo perseguidos por aquilo que Adão e Eva fizeram no jardim, que é o pecado. Enquanto a gente não entender a gravidade do nosso pecado, fica difícil a gente entender algumas coisas. A gente precisa entender, o Ars falou muito bem no domingo passado, o quão grave é o nosso pecado. O texto diz em Gênesis 6 que foi tamanha a perversidade do homem, uma coisa assim tão absurda. Imagine só, pecado, a imundície, perversidade, aquilo que Deus criou para ser algo belo, a família, bonito, ela procede de um assassinato, os irmãos estão sendo afastados, um morto,
por causa de outro, por causa de inveja. E o texto diz, Matuneide, em Gênesis capítulo 6, que Deus, por conta disso, decide acabar com tudo. Vocês conhecem a história, gente? O dilúvio. Agora imagina só o tamanho da perversidade que foi, que era, para Deus decidir destruir tudo. Não era que nem um pecadinho, uma mentirinha ali, né? Ah, meu Deus. Não, gente. Era um negócio absurdo. Porque o pecado toma a nossa vida. Samuel vai falar, eu li agora há pouco, esses dias, que ele compara o pecado como o pecado de feitiçaria. Sabe, não é misticismo, quando alguém está enfeitiçado, está tomado por aquele feitiço, e aí ele não corresponde mais propriamente àquilo que ele quer, aquilo que ele condenava antes, ele enfeitiçado, tomado pelo pecado, ele já faz. Não, jamais vou pecar, jamais vou adulterar, jamais vou. Quando ele está tomado pelo pecado, daqui a pouco ele se encontra fazendo. Porque essa é a consequência do pecado. Quanto mais nós estamos dentro, quanto mais nós estamos tomados pelo pecado, mais fundo nós vamos. Essa capacidade poderosa do pecado. Deus se encontra ali numa decisão, vou destruir tudo. Deus volta a atenção para o homem. O texto diz que não era um homem justo, caminhava com Deus, temente a Deus. Deus chama Noé e fala assim, olha, constrói uma arca, coloca teus filhos, a esposa dos teus filhos dentro, coloca aí uma ruma de animal aí dentro da arca, e vou mandar água. E assim acontece, vocês conhecem a história. Noé passa a ser uma espécie de inovadão, porque Deus acaba de tudo. É interessante que Noé ele é comissionado do mesmo modo que Adão foi, praticamente com as mesmas palavras. Gênesis capítulo 9. Deus diz para Noé, sejam frutíferos e multipliquem-se e encham a terra. É como se, nesse exato momento da história, Deus fizesse um reset. Vou resetar aqui, vou acabar com todo mundo, mas vou dar continuidade aqui através de Noé e sua família. Eles saem da arca, Deus faz essas várias promessas, Deus orienta para eles que eles sejam frutíferos e multipliquem-se, assim como ele fez com Adão. Agora, olha o ponto em comum com Adão, Eva e Caim. Qual o problema em comum? O pecado. O pecado novamente reaparece, persegue Noé e seus filhos. Por que, Luiz? Porque a partir de Adão, quando eles decidiram pecar, todos nós nascemos já com essa inclinação ao pecado. Eu ia usar o Augusto, né? Augusto não, o Áquila, o José Áquila, se tivesse vindo. Eu ia usar. Mas tem aqui a sobrinha da Denise, a vizinha. Linda, fofa, coisa linda. Presente de Deus, uma bênção de Deus. Mas até esses pequeninos que são lindos e fofos, como diz o profeta Thales Alberto, é um pequeno pecadorinho. O Judá é um pequeno pecadorinho. Eles são carentes da salvação de Deus. Já nasce com pecado entranhado. Tanto é que diversas vezes o Alisson fala, né? Eu falo para esse menino não fazer, ele vai lá e está fazendo. O que é isso? É pecado, irmãos. Pecado que está entranhado. Que não é para fazer e faz. É entranhado. Capítulo 10, o texto prossegue, capítulo 10 de Gênesis, conta a história de como as nações do mundo surgem a partir dos filhos de Noé. Agora a terra começa a ser povoada pelos filhos, sem canja-pé. Começa a povoada. Mais uma vez com a perseguição do pecado, que é natural, dessa inclinação natural do coração do homem, acontece a tão famosa e conhecida história da Torre de Babel. Algo monumental, extraordinário. Uma realização humana e comunitária, só que numa tentativa assim, um pouco implícita de usurpar a autonomia soberana de Deus. Se você ler comigo, Gênesis 11, bem rapidinho, eu preciso fazer essa recapitulação e essa transição para a gente chegar onde eu preciso chegar, tá?
É impossível contar a história do povo de Israel em tão pouco tempo, né? Num domingo. Então, é impossível a gente relatar cronologicamente todos os fatos. A gente está só dando uma pincelada. Gênesis 11, verso 4. Esse povo que descende de Noé, Noé e seus filhos que saíram da arca, veja o que eles dizem. Gênesis 11, 4. Depois, vamos ler do verso 3, só para ganhar um pouquinho de contexto. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos e seremos espalhados pelo mundo. A intenção daqueles homens, daquela cidade, se você notar, com a ordem de Deus para Adão, com a ordem de Deus para Noé, depois do reset, é contrária à vontade do Senhor. Porque o que é que eles estão decidindo aqui? Vamos construir uma cidade, uma torre bem alta, algo imenso, monumental. A gente vai ficar aqui unido. E nós, como o texto diz, nós não seremos espalhados. Mas isso contraria a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que o povo se multiplicasse, povoasse a terra e enchesse a terra. O texto diz mais à frente que Deus desce a terra. É como se Deus descesse a terra e quisesse, de certa forma, contemplar o feito da humanidade. Ele desce a terra e olha, realização extraordinária. Olha a capacidade comunitária do ser humano. Olha essa capacidade. Olha a construção pensante e prática. Eles juntaram tudo e construíram, além da cidade, essa torre, que é uma coisa absurda. Depois você pode pesquisar, tem alguns estudos falando sobre a torre, coisa assim, absurda, absurda, absurda. Não era essa torre assim, que a gente vê de energia, não. Qual o problema disso, irmãos? Pecado. Eles tomam iniciativa, eles criam algo belo, algo extraordinário. Eles criam, assim, um monumento que Deus desce a terra para contemplar. Aí é que está o problema, irmãos. Que nós temos a capacidade de fazer grandes coisas. O problema é conseguir fazer tais grandes coisas longe da vontade de Deus. Distante da vontade de Deus. Deus julga o povo, aí acontece o primeiro batismo de línguas, né? Deus desce a terra, todas aquelas mentes pensantes que criavam as coisas, eles falavam uma só língua. Se a gente deixar, eles vão longe. O que é que eu vou fazer? Deus confunde as línguas. Agora aquelas mentes brilhantes, pensantes, já não se comunicam mais. E eles são literalmente obrigados a se espalharem. Porque eles não têm mais aquela comunicação clara. Babel representa a condição interna de nossos corações caídos. Babel representa a condição dos nossos corações caídos. Em que forma? Seja feita a nossa vontade. Gente, muitas das vezes nós nos encontramos exatamente assim. Talvez nós não construamos uma cidade, até porque já tem tudo construído. Talvez a cidade aqui seja a nossa própria vida. Talvez essa cidade seja a nossa solitude. Porque o que eles queriam era um reinado próprio. Eu estava me testando. Uma cidade onde eles mesmos estabeleceriam os seus termos e as suas condições. Para quê? Uma cidade, para quê? Viver dependente de um Deus. Para quê? Deus chato? Porque olha o detalhe, irmãos. Deus, ele não só diz o que nós devemos fazer. Ele diz como também. Isso para nós é doloroso. Isso para nós é doloroso. Porque não é só o que fazer, é como fazer também. Volta lá para a oferta de Abel e Caim.
É só dar oferta? Não, não é só dar oferta. Porque se fosse só dar oferta, ambos deram a oferta. Sim ou não? Ambos ofertaram. Mas o problema é como. Um entregou de qualquer jeito. Foi de qualquer jeito. Tá aí, Senhor. Não quer oferta? Tá aí. O problema é que Deus fala o que nós devemos fazer, mas ele também diz como, que não é de qualquer jeito. Então eles decidem criar uma cidade para eles mesmos estabelecerem os seus termos, as suas condições, aquilo que é certo, a sua própria cultura. E assim, muitas das vezes, a gente se assemelha a esse povo. A gente quer viver uma vida para Deus de qualquer jeito. A gente até quer fazer aquilo que Deus manda, mas a gente não quer fazer do modo que Ele estabelece. Aí a gente é pego. Porque a gente quer, assim como Caim, fazer as coisas de Deus, mas de qualquer forma. E Deus não aceita, irmãos. Deus rejeita esse tipo de coisa. Era uma percepção de vida vivida à parte de Deus, alheia a Deus. A gente começa a transicionar para onde eu quero chegar. Embora o capítulo 11 mostre esse clímax de população crescente, cultura sendo expansiva, aqui Deus usa um modo diferente. Até mesmo porque ele prometeu, no capítulo 6. Ele disse que não mais destruiria a humanidade. Tanto é que o arco-íris que nós vemos é marca registrada dessa aliança. Deus diz, olha, não vou mais destruir todo mundo. Agora, o plano de Deus, a iniciativa de Deus é diferente. Ao invés de ele destruir tudo com o dilúvio ou mandando fogo, agora ele começa a iniciar o seu plano redentivo. Por meio, novamente, voltando a sua atenção para o homem e sua família. E nós temos quem? O primeiro patriarca. Deus já havia decidido. Eu vou ter um povo. Esse povo, ele é meu. Eu serei o seu Deus, eles serão meus. Mas vocês sabem a história, o povo de Israel. Mas para que a gente chegue até esse povo de Israel, teve que ter um início prático. Alguém precisou ser chamado, uma família precisou ser estabelecida, e Deus chama quem, irmãos? Abraão. Gênesis capítulo 12. É o nosso texto principal aqui. Gênesis capítulo 12, todo mundo abriu? Diz assim, o Senhor tinha dito a Abraão, deixa sua terra, sua parentela e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e engrandecerei o seu nome, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, esse é o verso-chave. Por meio de você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Esse é o clímax da nossa reflexão. Essa é a última parte. Por meio de você, Abraão, por meio da tua família, da tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Aqui é o start inicial. Deus começa o seu plano redentivo por meio de um chamado. Qual chamado? O chamado de Abraão. Ao invés dele destruir tudo, como ele fez no capítulo 6, escolher só uma pessoa e recomeçar a história da humanidade, Deus chama Abraão, chama a sua família e diz que vai estabelecer com ele um pacto, uma aliança. Por meio de Abraão, Deus inicia o povo de Israel, que a gente vai chegar lá mais à frente, no decorrer da história. O que está sendo apresentado nesses versículos, 1, 2 e 3, é o projeto teológico para a história redentora do mundo, agora posto em ação pelo chamado de Abraão. Algumas peculiaridades é importante a gente mencionar. Nós já sabemos que servimos a um Deus grandioso, poderoso, mas quando a gente se atenta para essas minúcias, esses detalhes, isso aumenta a nossa fé. Talvez o que você precise nessa manhã é ter essa injeção de fé no seu coração.
Talvez você até creia que Deus ele é o seu Deus, que Ele é o governador de todas as coisas, que Ele é poderoso em sua vida. Talvez você creia que Ele providenciou todas as coisas, mas aquilo não faz tanta diferença assim na sua vida prática. Talvez no momento da aprovação de fé, você, assim como Abraão mais na frente, Sara mais na frente, pecam contra Deus, dando lugar à incredulidade, ao desespero, à frieza espiritual. E quando a gente observa esses detalhes, irmãos, da história de Deus, isso gera um ânimo em nosso coração. Isso muda a forma que nós vemos todas as coisas, isso muda a forma que nós relacionamos com os nossos irmãos. Por quê? Porque através do chamado, irmãos, de um homem, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deixa eu te contar um spoiler. Nós somos parte desse povo. Nós somos parte desse povo, irmãos. Nós só estamos aqui, reunidos como uma igreja. Pessoas de diferentes idades, pensamentos, ideologias aí diversas, contraditórias um tanto, mas nós estamos unidos, irmãos, porque Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo. Nesse tempo, antigamente, com Israel, obviamente. Mas agora, por meio de Cristo. Eu estava ouvindo a pregação da FP lá, estou falando, pregando Gênesis também, fazendo ali uma relação ali de duas séries. Aí o FP fala uma coisa interessante, ele fala assim, gente, na história que está sendo contada aqui, dessas minúcias, os personagens são o que menos importa. Quem é Abraão? Quem é Isaac? Quem é fulano? E de fato é. Porque o verdadeiro protagonista, ele fala, é Cristo, o Senhor. Cristo, irmãos. Jesus Cristo precisou e precisava nascer em uma determinada época. Mas ele precisava nascer de alguém. E este alguém é dessa descendência de Abraão. É muito lindo, irmãos. Quando Deus renova a sua aliança, Deus estabelece a sua aliança com Abraão. Abraão morre. E Deus renova a sua aliança com Isaac. Isaac passa. E Deus renova a sua aliança com Jacó. E Jacó passa. E vem José. E as tribos. E o povo é atormentado ali pela escravidão, porque surge um faraó que não conhece José. Deus se esquece do seu povo? Aí Deus levanta quem? Moisés. E nesta altura, o povo já existe. O povo já é chamado de povo de Israel. Os hebreus, o povo de Deus. E Deus liberta o povo da escravidão. A história vocês conhecem. Não dá para tocar em todos os aspectos. Mas eu quero entrar em algumas particularidades. Porque, embora o tema seja Deus escolhe um povo, Deus escolhe Israel, não lembro. Só que seria melhor ter falado o início da redenção. Porque é nesses termos que a gente está falando. Como tudo iniciou. A gente está contando essa grande história. E hoje a gente se concentra nesse início. Deus estabelece o seu pacto com Abraão. Abraão, vou te chamar. E Deus chama Abraão, verso 1. Primeira coisa que Deus faz com Abraão. Cara, tu vai sair da tua terra, do meio dos teus parentes, dos teus pais, e tu vai para uma terra. Senhor, qual terra? Confia em mim, confia no Pai. Só sai. Abraão é jogado e tentado, a primeira mensagem de Deus, a ser provada em sua fé. Sai Abraão para uma terra. Que terra? Ele não sabe. Qual é o destino? Ele não sabe. Abraão é chamado a confiar em Deus. Mas vai, cara, que eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o seu nome, e por meio de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. E aí, embora a gente fale só desse início de redenção, que é por meio de Abraão, vocês conhecem a história? Havia algumas circunstâncias que, a princípio, parecia ser dificultosas para o cumprimento da vontade de Deus.
Porque Deus diz que vai dar, através de Abraão e Sara, vai ter a família, que será esse povo da aliança. Primeiro impedimento, Abraão é velho, Sara é velha. Costume, o texto diz que o costume das mulheres já havia passado, já havia cessado. Tanto é que Abraão ri do Senhor quando diz que não, você vai ter um filho e Sara vai ter um filho. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que Deus age através das circunstâncias. Às vezes aquilo que é impossível aos nossos olhos. Tem muitas coisas impossíveis aos nossos olhos. Quando o anjo vai falar com Abraão e fala, ó, ainda tem um detalhe, né? No meio desse percurso que Deus vai falar com Sara, Sara ansiosa, não sei, não confiante na palavra de Deus, fala, não, pega aqui a serva, se deita com ela, nós teremos o filho da aliança. Aí Deus, não era bem assim, você tem que confiar em mim, na minha palavra. E aí o anjo vai falar com Abraão fora, Sara está dentro da tenda. Deus fala, não, você vai ter junto com Sara. Aí o texto diz, irmãos, que Sara está lá dentro da tenda e ela ri. Tipo assim, ela meio que deboche da mensagem de Deus. Do tipo assim, Senhor, Abraão já tá ultrapassado, já está vencido. E eu também. A gente vai desfrutar de algo bom nessa época da vida e ter um filho, essa época da vida. Aí o anjo sabe, irmão, que é enviado de Deus. O que Sara está rindo lá dentro? Está rindo de quê? Aí olha o que o texto diz, a história diz. O anjo fala assim, ó. Por acaso, existe alguma coisa difícil para o Senhor? Ah! Ei, Sara, deixa eu te falar um negócio. Tu não entendeu quem é que está mandando a mensagem. Você não associou ainda quem é que está mandando a mensagem. Sara e Abraão dão vazão à incredulidade, porque eles não acreditam que, apesar de serem velhos, apesar da circunstância impossível para eles, Deus seria poderoso para realizar o seu plano. Mas é isso que eles não estão atentos. Quem estabeleceu o plano foi o Senhor. Não há nada impossível para o Senhor. Sabe o que acontece, irmãos? O plano corre exatamente como Deus estabeleceu. Porque não é sobre Sara, não é sobre Abraão, muito menos sobre nós. É sobre o projeto, é sobre o plano redentivo de Deus com o seu povo. Quando Deus manda o dilúvio, Deus toma a iniciativa de redimir o povo. E aí eles começam a pecar novamente, constroem a Torre de Babel, eles se afastam de Deus. Deus muda esse modo. Agora ele quer tratar um povo aliançado consigo mesmo. Eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo. Perceba que toda iniciativa, irmãos, toda iniciativa parte de Deus. É Deus quem toma a iniciativa primária. Quando a gente se percebe assim, nossa, eu preciso de Deus. Nossa, eu preciso voltar mais para o Senhor. Não é você. É Deus que já está trabalhando no interior. Porque a iniciativa de reconciliação é do próprio Deus. A iniciativa de Deus a chamar Abraão, a chamar a sua família, a provar a sua fé, é redimir o seu povo consigo mesmo. É vencer todos os obstáculos que nós mesmos criamos ao pecarmos contra Deus. Então, o mérito da graça do próprio Deus. E assim como Deus estabeleceu a aliança com o seu povo, através de Abraão e sua família, os descendentes, Jacó, José, as tribos, mais à frente com Moisés, o verdadeiro Cordeiro Imaculado já havia a promessa desde a fundação do mundo, e hoje nós somos resposta desse plano eterno. Ou seja, nós somos a prova viva de que o plano de Deus deu certo. Sabe? Você está aqui porque esse plano que ele começou
na aparência e na percepção de Abraão e Eva impossíveis, nós temos prova disso. Não sei, mas eu já sou velho. E ela é velha. Não tem como a gente fazer uma criança. Não tem como a gente fazer um menino aqui, não. Porque eu já estou com 100 anos, ela está com 90. E elas passaram. Parece, irmãos, me parece que Deus ele gosta, ou que Deus ele prefere agir nas coisas improváveis. Quando a gente acha que não é, quando a gente se acha incapaz, quando a gente se acha pequeno, quando a gente se acha indigno, não sei, mas tem gente mais preparada do que eu. Não sei, mas tem gente que é mais inteligente do que eu. Não, mas nós somos o menor clã aqui, nós somos a menor das famílias. Aí Deus, não, é com você mesmo. É com você pequeno mesmo. É com você, Moisés, que não sabe nem falar, precisa de Arão para ser o porta-voz. Não, é você que vai libertar o povo. Parece assim, parece que Deus deixa no ar. Deus contar com o improvável. Isso tem lições importantes, irmãos, para as nossas vidas como seu povo. Porque não se trata sobre capacidades, não se trata sobre méritos, não se trata sobre intelectualidade, finanças. Deus não se importa com isso, irmãos. Deus se importa com o coração que pertence a Ele, com o coração que o reconhece como o Senhor, independente das circunstâncias, independente da probabilidade de dar certo ou não. Deus ele age, irmãos, sobre o domínio das circunstâncias. Esse é o Deus que nós servimos. Nós merecemos alguma coisa? Nada do Senhor. E é por isso que o nome dele é grande, irmãos. Porque quando ele estabeleceu a sua aliança, ele viu as nossas fraquezas, ele viu as nossas dificuldades, ele viu, irmãos, e é por isso que ele tomou a iniciativa, que nós, por conta própria, seríamos incapazes de nos achegarmos a Deus. É por isso que ele planejou todo o plano redentivo. Se povo é incapaz de se chegar a mim, se povo é incapaz, por conta própria, me obedecer, então eles precisam de alguém que reconcilie esse povo comigo. Eles precisam de alguém que os ajude em suas fraquezas. Por isso que quando Jesus vai, depois de ressuscitado, ele diz, olha, eu estou indo, mas vocês não ficarão sós. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é consolador. O Espírito Santo, ele é auxiliador. E o Espírito Santo, ele fala aos nossos corações, amigos. Sabe por que ele fala aos nossos corações? Porque ele é o selo. Gente, ele é paciente. Porque ele é o selo, irmãos. Paulo diz em Efésios que nós somos Show. Nós estamos selados com o Espírito Santo. E quando nós desfrutamos da beleza da igreja, irmãos, você precisa entender, em nome de Jesus, que a igreja do Senhor, esse povo reunido, é resultado desse plano que deu certo. Então, quando você menospreza a igreja do Senhor, você menospreza o plano redentivo de Deus. Você entende isso? É por isso que nós precisamos estar, apesar das dificuldades, apesar das diferenças, reunidos como seu povo, porque nós estamos selados, irmãos. Nós estamos selados com o precioso sangue de Jesus, pelo precioso sangue de Jesus. Estamos marcados com o Espírito Santo. Hoje nós desfrutamos desse plano que deu certo. O que foi? Mexendo aqui lá dizendo as coisas. Então, quando a gente se depara, irmãos, com
os pequenos detalhes da ação de Deus, quando a gente se encontra com aquilo que é improvável, com aquilo que é impossível, e a gente olha para as coisas que são impossíveis, a gente precisa lembrar que Deus é o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Mas você não pode se confundir. Você não pode achar que essa grande história é sobre você. Você não pode se confundir achando que Deus vai te chamar igual Abraão, e você vai sair da sua terra, da sua parentela. Você não pode achar que você vai colocar uma pedra no seu para dormir, você vai ver uma escada, os anjos subindo. Você não pode achar que Deus, da noite para o dia, vai te tornar governador de uma cidade. Porque não é sobre você. É sobre a sua vontade revelada. O que nós estamos aprendendo e entendendo é como Deus, grandioso, poderoso, governou essa história que resulta em nós hoje aqui. Lester falava, irmãos, essa história da redenção nada mais é do que uma história de amor. É uma história de amor. Nós provamos e desfrutamos porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor não quer, irmãos, essa é a iniciativa de Deus de nos reconciliar com Ele. Ele busca nos reconciliar com Ele porque Ele não quer que nós sejamos guiados como Caim, como as pessoas que construíram uma cidade e criaram uma torre e queriam viver isolados, alheios à vontade de Deus. Ele não quer isso. Porque a vontade do Senhor é diferente. A vontade do Senhor é comunitária. Ele não salvou a nós para a gente viver uma solitude como se o outro não existisse. Ele nos salvou para nos reconciliar com Ele e com o seu povo, entre nós mesmos. É porque Ele não quer, irmãos, que nós vivamos uma vida, como diz certos pregadores, né? Quebrando a cabeça na parede, irmãos. Ele não quer que nós pequemos, irmãos. Ele não quer que nós sejamos orgulhosos, prepotentes. Sabe? E aí, às vezes, a gente se confunde. Às vezes, irmãos, o juízo de Deus é o sucesso naquilo que não é vontade de Deus. Às vezes a gente toma iniciativa, toma decisões, escolhe por nossa conta própria, e às vezes Deus permite que você tenha sucesso naquilo que você decidiu, naquilo que você escolheu. Mas isso não é a vontade de Deus, é o juízo de Deus sobre você. Ou seja, irmãos, não vale a pena termos sucesso naquilo que não é vontade de Deus. Então, quais lições nós aprendemos aqui? Ao invés de agirmos como Abraão e Sara, sendo precipitados nas decisões, na vida, a gente precisa parar e esperar e confiar em Deus. Senhor, eu quero isso, mas qual é a tua vontade? E espera o Espírito Santo falar, o Espírito Santo guiar. Porque nós não vivemos alheios, irmãos. Nós somos pertencentes a um povo que é guiado por Deus. Você está aqui nessa manhã, você pertence a uma igreja, você que é uma igreja, uma evidência visível de que você pertence ao povo de Deus. E Deus guia, irmãos, a nossa vida em retidão, em sabedoria e em verdade. Porque o plano deu certo. Porque nós somos resultado desse plano que deu certo. Todas as vezes, irmãos, que a gente se deparar em crise de fé, às vezes acontece uma crise existencial, a gente precisa se lembrar que nós não somos órfãos. Esse plano já havia projetado que nós seríamos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, já para encerrando, não viva como um órfão. Não viva como um órfão. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Pare de viver uma vida sem obedecer o modo que Deus quer que nós vivamos. Sem lá desse jeito.
Não é só vir para a igreja. Não é só cumprir um protocolo. Não é só isso, irmãos. É encontrar o Senhor na semana. É cultuar a Deus na semana. É obedecer a Deus na semana. É ter o Senhor, uma relação com o Senhor vívida, ordinária, comum. Amém? Lembre-se que nós somos governados pelo Senhor. E nós somos pertencentes desse povo. A gente precisa se perguntar, Senhor, do jeito que eu estou vivendo, do jeito que eu estou fazendo, te agrada? Eu tenho orado assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Sim. Às vezes acontece, às vezes surgem coisas, e a gente se encontra, né, nessa crise, Senhor, mas a gente é tão pequeno, tão limitado, etc. A gente vai remoendo aquilo, né? Aí essas verdades do Senhor, nessas peculiaridades, renovam a nossa fé. Sabe? Não, mas eu acho improvável mesmo. Não, mas eu acho tal, tal, tal. Mas a nossa oração deve ser como o povo de Deus. Senhor, não nos deixe viver distante do Senhor. Não nos deixe sermos guiados pelas nossas próprias vontades, Senhor. Vem purificar a nossa vida. Nem que seja necessário, porque é necessário, abandonar diversas coisas. Mas nos guie como povo. E você possa refletir nisso. Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos ser gratos a Deus, porque o Senhor nos escolheu, pelo povo de Israel, preparou todo o plano, nada fugiu do plano de Deus, porque nada foge do seu controle. Nós estamos aqui com